Olá! Bem-vinda à live de dicas para acabar com as dores. Eu sou Keila Bering, sou fisioterapeuta especializada em ortopedia e eu ajudo mulheres a reduzir e até acabar com as dores no corpo, sem precisar tomar remédio nem sair de casa. Na live de hoje nós vamos falar sobre a dor, gente. Qual que é a importância da dor? Conta para mim como vocês estão. Tudo bem, Rita? Luluquita, Menezes Edith, minha querida, Yara, tudo bem com vocês? Mara, Sandra, Eixanda, tudo bem com vocês? Gente, conta aqui pra mim quem é que está na peleja aí com alguma dor. Ney, Maria Lúcia, tem alguém com dor aí? A dor tá atrapalhando alguém? O que nós vamos conversar hoje? O que será que tem de bom na dor, né, gente? Qual que é a importância da dor na nossa vida? Elia, tem alguém que tá aqui que tá com alguma dor, que já parou para refletir assim, qual que é a importância da dor? O que a dor tem de importante na vida da gente? Coloca aí para mim. Ei, Zenaide. Então, gente, o que é a dor, né? A dor é um estímulo doloroso, é um estímulo ruim, né? A dor é um estímulo desagradável para o nosso corpo, né? Então não é bom. E às vezes quem sente dor, a dor atrapalha de fazer uma série de atividades durante o dia, né? E hoje eu tô aqui para falar o lado bom da dor, como é que é isso, né? Ei, Sandra, Sandra falou que tá com muita dor. Eita, Sandra, já se inscreveu lá no evento? Ano Novo Sem Dor? Não deixa de fazer inscrição não, hein, gente? Ó, a Lia falou aqui que a dor é um alerta para deixar de ser sedentária. Menezes, você está muito bonita, obrigada. Vocês que são lindas, gente. Eu tenho que me arrumar para encontrar com vocês, né? Porque é tanto carinho, tanta energia boa que rola aqui que a gente tem que preparar para esse momento, para esse encontro. Ei, Eni. Então, gente, esse estímulo desagradável, essa sensação desagradável, né, que a dor provoca na gente, ela tem mesmo a função de falar, olha, você está fazendo alguma coisa errada, você precisa mudar, né? E aí, um exemplo clássico disso é quando a gente está na panela, na cozinha, né? E aí você encosta a mão na panela quente, na mesma hora você tira, assim, né? Não dá tempo nem de pensar, você tira sem pensar. É muito rápido isso, né? Que é uma coisa para proteção, tem a função aí de proteger, porque senão pensa, você vai ficar lá cozinhando a mão. Ei, Evanina, Nara, minha linda. Ana. Então, a dor, ela tem essa função, né? Tem essa função de proteção e tem essa função de falar, olha, muda a sua atitude, né? Muda aí o que você tá fazendo. Ei, Vilma. Então, ela tem esse lado positivo, né? Que ela serve de um alerta de que alguma coisa errada está acontecendo. Eu gosto muito de comparar a dor com um alarme de prédio, sabe? De portão de prédio, de casa. Às vezes você passa e não fecha o portão direito, o portão fica aberto. E aí o alarme começa a tocar. E é engraçado, né? Que tem alarme que toca de uma vez e tem alarme que vai aumentando o volume, né? Assim, igual o despertador, vai ficando mais alto. Se você não toma uma atitude, se você não muda, o alarme vai gritando mais, né? E eu faço essa analogia porque é desse jeito que acontece com o nosso corpo, né? A Vilma falou que ó, a cartilagem do meu joelho desgastou, sinto muita dor. Foi nossa última live, né, gente? Na sexta-feira a gente falou sobre o joelho, Vilma. Você estava aqui com a gente? É um sinal de que você precisa fazer alguma coisa, né?
A Nara falou que a dor é essencial para ajudar a identificar as doenças. Pois é. Então tem esses pontos positivos da dor, né? Que é um chamado, é um aviso para mudança. Quando você olha para ela, né? Buscando mesmo uma atitude, você consegue identificar a doença, você consegue identificar o que está de errado. E às vezes, gente, tem a chamada dor boa também, que é bom trazer isso aqui, porque muita gente não sabe disso. Mas quando a gente tem, por exemplo, algum problema no tendão, vamos supor, você teve uma lesão no tendão, né? Como que o nosso corpo funciona? A gente tem um músculo, e aí o que liga o músculo no osso é o tendão. E aí quando o músculo contrai, vamos supor que ó, meu bíceps aqui, ó, contraiu, aí ele puxa o tendão puxa a articulação. Então acontece o movimento. Quando a gente tem algum comprometimento desse tendão, alguma lesão, nosso organismo vai fazer o reparo do tendão. E aí, para ele fazer o reparo desse tendão, ele gera um processo inflamatório. E uma das características do processo inflamatório é a dor. Mas nesse caso, a dor é uma coisa boa. Por quê? Porque para ter o reparo do tendão, a gente vai precisar da inflamação. Aí, o que a gente vai fazer com essa inflamação, como que vai ser esse reparo, é que a gente tem que escolher, a gente tem opções. Então, se você não fizer nada, vai ter a inflamação. E aí, na hora que acontece esse reparo, o organismo vai jogando lá no tendão, né, que tá com a lesão, ele joga lá fibroblasto, ele joga colágeno, ele joga tudo o que precisa para reparar esse tendão, mas ele joga de forma desordenada, como se fosse uma cascatinha assim, chovendo lá, tudo de forma desordenada. E aí, quando isso é colocado de forma desordenada, o tendão é reparado, mas muito aleatório. Quando a pessoa está fazendo atividade física e está fazendo o tratamento para reabilitação, né, para recuperar esse tendão, e aí ela tem uma sequência ali de exercício, na hora que ela impõe uma carga ali, o músculo contrai e estica esse tendão que está sendo reparado, na hora que faz essa linha de força, essa linha de tração no tendão, o que o nosso organismo faz? Ele organiza tudo isso que chegou ali, ó. Todas essas coisas que foram julgadas, né, as cascatas lá de colágeno, de fibroblasto, tudo que veio para reparar o tendão, fica de forma organizada, forma uma malha. E aí, qual que é a diferença? Quando esse reparo é feito de forma aleatória, sem essa orientação ali, sem esse exercício, fica de forma desordenada. Quando é imposto ali uma nova carga, uma sobrecarga maior, ele fica mais suscetível à lesão. Na hora que traciona, ele está desordenado ali, ele rompe de novo. Quando a gente faz exercício, aí ele organiza, né? Na hora que dá aquela linha de tração ali no tendão que estica, ele organiza essa rede de fibroblasto, de colágeno tipo 3, ele vai organizando ali. E aí fica um reparo forte. Então, na hora que traciona, ele não vai romper de novo. Entendeu? A chance dele romper é muito menor. Por isso é importante. E aí, por que é importante vocês saberem disso que eu estou contando aqui? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma reabilitação ali de um tendão e fala assim, tá piorando porque a minha dor está aumentando. Nesse caso, gente, nessa situação, não. Tá piorando, aumentou, a dor aumentou, mas não piorou, tá? Teve a dor, por quê? Porque para ter o reparo do tendão é preciso a inflamação. Para cicatrizar, para curar aquele tendão, vai ter que gerar uma inflamação. E uma das características da inflamação é a dor. Então é muito importante saber disso, porque às vezes, se o fisioterapeuta não fala isso com o cliente, a pessoa para de fazer porque acha que está fazendo mal, que está piorando e interrompe um tratamento. Então essa dor é uma dor boa. Ei, Malu, é uma dor boa, tá? Então essa dor vai ser uma dor esperada. Só que o organismo faz isso de uma forma exagerada. Então aí você vai olhar com seu médico, tomar algum medicamento ou vai colocar gelo após a sessão de exercício para poder ajudar a controlar essa inflamação. Mas aí nesse caso é uma dor boa, tá? Às vezes aquela dor que a gente sente muscular depois de exercício também é uma dor boa, entendeu? E a dor que a gente vê como ruim, a gente pode olhar para ela
de uma nova maneira, né? Ter um novo olhar. Entender que aquela dor tá ali para mostrar pra gente que alguma coisa precisa ser mudada. Ei, Michele, que bom que você chegou! Então, o que que acontece? Quando a gente começa a ter esse novo olhar, em vez de só reclamar da dor, e ver que a dor tá ali pedindo uma mudança nossa, a gente começa a ter mais benefícios. A gente olhar para a dor não pensando só como algo ruim, né? A gente precisa ter clareza que a dor tá ali como um alarme, como um sinal de alerta. A Dirce falou que está passando por isso, bursite e tendinite. Então, Dirce, não deixa de fazer o tratamento, não deixa de fazer os exercícios, vai ter dor, mas pensa que está tendo aí um reparo desse tendão, tá? Um reparo da articulação, e aí a dor vai fazer parte, mas você está sendo assistida ali, ok? Então, a gente pode começar a olhar para a dor agora com esse novo olhar, pensar que recado, que mudança que essa dor quer que eu tenha, né? O que aconteceu para levar a dor? Às vezes a pessoa fala assim, porque é muito ruim agora que eu tô com dor. Mas aí a gente tem que pensar como que estava a sua vida, como que estava a sua postura, como que estava a sua atitude antes da dor. Porque é o que você fazia antes de ter a dor que te levou para a dor, concorda comigo? Então, se você quer sair da dor, você tem que buscar um caminho diferente. Algum ajuste precisa ser feito ali. Né? Eu falo que se as nossas atitudes são sempre as mesmas, os nossos problemas vão ser sempre os mesmos. Então, o que levou a dor, né? O que a dor tá querendo te mostrar? Ei, Rita, que bom que você chegou! A Maria Lúcia, gente, melhora mesmo. Tem ou tinha, nem sei mais, porque melhorou mesmo. Aí, que bom, Malu. Gostei aí, ó. E aí, quando a gente começa a olhar, por exemplo, vamos supor que a gente vai ter uma mudança de hábito, então, e a pessoa estava sedentária, começou a dor, e ela vai mudar os hábitos, porque senão aquela dor vai persistir e vai até piorar. E ela começou a fazer exercício físico, né? De forma orientada, bonitinho, tá lá fazendo. O que vai acontecer? Né? O corpo dessa pessoa vai ficar mais forte, vai ficar mais flexível, ela vai ter um controle motor melhor, então ela vai fazer os movimentos de uma forma mais harmônica. E aí, na hora que ela ganhar isso, ela vai melhorar a postura, ela vai melhorar o equilíbrio. E aí ela acaba com a dor, gente. Ela resolve a questão da dor, porque ela mudou de postura. A Nara, teus exercícios alivia muito e rapidamente. Que bom, fico feliz, Nara. Né? Porque às vezes é isso, são pequenos ajustes que já vão te trazer um resultado, né? E às vezes é uma atitude simples, que é muito mais fácil você usar seu tempo, investir seu tempo ali 20 minutos fazendo um exercício, do que passar 24 horas com dor, concorda? Olha lá, Maria Lúcia agora vai caminhar. Hoje eu falei, Malu, pode voltar para caminhada, né? Agora ela vai caminhar. Antes o joelho não estava deixando ela caminhar. Agora ela consegue, olha que legal. Por quê? Porque começou a fazer os exercícios. É muito importante ter essa clareza de não olhar para a dor, porque às vezes a pessoa se revolta com a dor e não muda de postura. Então, é muito importante ter essa clareza. Sabe o que é que às vezes a pessoa faz de forma errada também, e isso é muito comum? Começa a doer. E aí a pessoa pega, em vez de mudar os hábitos dela, né, investigar a dor, saber o que levou ela a ter a dor, né? Quando tem a dor, a gente tem que olhar, por que essa dor tá aqui, o que essa dor quer me mostrar, o que a pessoa faz? Ela vai lá e silencia a dor. Ela toma um analgésico, muitas vezes por conta própria mesmo, vai lá na farmácia, compra um tanto de analgésico e começa a tomar por conta própria. E aí, silencia a dor. Então, o mecanismo que estava provocando a dor, continua acontecendo. Ela não resolveu o problema.
Ela tratou só o sintoma. E aí é muito perigoso, porque pode acontecer duas coisas. O mecanismo de dor continua lá, então ela vai piorando, ela vai agravando o problema dela. E outro, ela vai criando outros problemas, né? Porque quando toma remédio de forma indiscriminada, por conta própria e frequente, né? Faz disso um hábito, você acaba prejudicando o estômago, você prejudica o fígado. Então vira uma bola de neve, o negócio só piora. Né? A pessoa tem que entender que, gente, gostando ou não gostando, não tem jeito. Você precisa cuidar de uma forma bem responsável da sua saúde. Ah, Nara, eu não gosto de remédio, eu procuro sempre fazer primeiro os seus exercícios. Parabéns, Nara. Muito bom. Então, isso é muito importante, né? Olhar para a dor e mudar de postura para ver o que aquela dor está querendo te mostrar e incluir aí hábitos saudáveis. Aí você está buscando, você está indo lá resolver o problema na raiz do problema, na origem do problema, né? Você não está mascarando aquela dor. Tem alguém aí que fica nessa de ficar tomando remédio, ou conhece alguém que fica tomando remédio e não cuida? Exercícios nos fortalecem para aumentar nossas atividades no dia a dia, isso. Te prepara para o dia a dia, né? Seja para o trabalho, seja para o lazer. Eu citei aqui que te melhora o corpo, melhora a questão da dor, mas melhora também a mente, né? Você fica uma pessoa mais forte, não só fisicamente, mas emocionalmente também, com os hormônios que os exercícios físicos liberam. Então, a sua resistência para a dor é outra, a sua forma de encarar a dor é outra, né? E aí a sua disposição acaba sendo outra também. Você cria ali, você consegue ali uma série de benefícios fazendo esses ajustes de hábito no seu dia a dia. Também prefiro, disse falando aqui, ó, também prefiro exercícios a remédios. E nisso você é ótima. Parabéns, Keilinha, sua linda. Obrigada, Dirce. Que bom, fico muito feliz de vocês estarem gostando, gente. A Nara falou, melhora a mente, esquece que tem dor. Isso, e a dor, e melhora a mente e o físico, né? A dor. Verdade, Pilates virou minha terapia diária. Olha que terapia boa, Michele. Gostei, hein? Né? E resolve a mente e o físico, gente. Isso é assim, isso é muito importante. Muito importante. Então, a gente precisa desse olhar maduro para a dor. Não é ficar tomando remédio, não é ficar fingindo que a dor não tá ali, porque a dor tá, e a tendência dela é piorar. Então a gente precisa ir lá na raiz do problema e ver o que está acontecendo, o que pode fazer. A Dilza, quem tem hérnia de disco para fazer pilates? Sim, não só pode, como deve, Dilza. A gente tem um pilates, chama pilates clínico, que a gente faz o pilates pensando na reabilitação, entendeu? Pensa que na hora que você for procurar o profissional, principalmente se for um profissional, né, fisioterapia, ele tá ali para te reabilitar. O pilates é uma ferramenta. E junto com o pilates, ela vai usar todo o conhecimento que ela tem ali em reabilitação. Então, eu trabalho muitos anos com o pilates clínico. E o que eu faço? Quando a pessoa está com dor, está com hérnia, eu até peço para a pessoa, olha, antes da aula, não toma o medicamento. Por quê? Porque eu preciso saber qual movimento provoca dor, qual movimento que alivia a dor, para a gente entender esse mecanismo, para a gente entender onde que a gente vai interferir ali no seu corpo. Né? E a dor também é uma proteção. Às vezes a pessoa está com dor e ela toma um remédio e ela acaba fazendo movimentos que ela não está preparada para fazer, porque o remédio está mascarando a dor. Então, não colabora com nada, tá? Quem tem hérnia deve fazer pilates, sim. E tem até, você tá falando de hérnia, eu imagino que se você tiver hérnia, sua hérnia tem sintoma. Tem muita gente, que tem hérnia e que nem tem sintoma de dor, tá? Hérnia resolve com exercício físico. São raros, mas muito raros, os casos de hérnia que precisam ser de fato operados.
Malu, eu descobri uma fratura por estresse em fevereiro do ano passado. Aí vi uma live da Keila, não parei. Mas o médico me receitou só medicação pesada. Foi aos poucos. Hoje, gente, estou muito bem. Isso. Não, né? O remédio ia só resolver a dor, mas não ia preparar o corpo da Malu igual hoje eu conversei com a Malu, né, Malu? A gente trocou uma ideia hoje de manhã. Falei, Malu, você precisa preparar o seu corpo para caminhada. Na verdade, essa conversa a gente teve ano passado, né? A gente foi focando aí na reabilitação do joelho dela e tal. Ela falou, Keila, agora será que dá para caminhar? Eu falei, Malu, agora dá para caminhar, né? Porque tem gente também que acha que pode só ir caminhar sem fortalecer o corpo antes. E aí começa a sentir dor também. Acha que tá fazendo certo, né, gente? Então, isso é super importante. É muito importante isso. Sempre olhar para a dor com esse olhar do que o que me levou a estar nesse quadro de dor, o que eu preciso fazer, que ajuste que eu preciso colocar na minha vida para melhorar essa dor. E aí eu volto lá no início, né? Quando eu comecei a falar do portão, lembra que eu falei com vocês? A dor é como se fosse um alarme. Na hora que a gente esquece o portão do prédio aberto, o alarme dispara. Então eu vou voltar nessa história e fazer uma analogia com o nosso corpo. Né? Quando o alarme do prédio dispara, porque o portão está aberto, você tem dois caminhos para resolver aquele alarme tocando ali que está incomodando, né? Vamos colocar o alarme como a dor. Você pode voltar e fechar o portão, né? E aí você fechando o portão, você resolve o problema. Ou você pode voltar e cortar o fio do alarme. E aí, quando você corta o fio do alarme, o alarme para de gritar ali na sua cabeça, te alivia daquele desconforto, mas o problema continua, o portão continua aberto. Você está vulnerável nesse momento. Então, eu gosto de comparar isso, é a pessoa que num quadro de dor, ao invés de procurar os exercícios, procurar um tratamento, investigar o que levou à dor, criar novos hábitos, ela vai lá, pega lá a caixinha de remédio e toma o remédio. Quando ela toma o remédio, ela silencia a dor, mas ela resolveu o problema? Não resolveu. Então, é muito importante isso. Sempre que tiver com dor e for tomar um medicamento para dor, faz esse exame de consciência. Eu estou tomando esse medicamento para dor, mas eu estou olhando a causa? Eu estou fazendo um tratamento? Eu estou mudando meus hábitos? Às vezes incluindo atividade física, às vezes ajustando a alimentação. Sempre os dois juntos, né, gente? Às vezes um ou outro que precisa de ajuste, às vezes os dois precisam de ajustes. Estou preparando o meu corpo para a demanda do dia a dia, né? O que eu exijo do meu corpo ali, o corpo é como se fosse um carro, né? Como se fosse uma máquina, a gente precisa de cuidar dele. Não dá, né? Se você pegar o carro e sair só dirigindo, em momento nenhum você parar para pôr uma gasolina, olhar o óleo, pneu, uma hora ele vai te deixar na mão. E assim é o corpo. Você tem uma demanda do dia aí para você poder fazer. Você está dando para ele ferramenta para ele seguir esse dia? Então isso é muito importante, porque se você não der ferramenta, o alarme que vai gritar é o alarme da dor. E aí já sinaliza um problema. E aí a questão é como você vai lidar com esse problema, como que você vai fazer. Né? Se você optar só por tomar remédio, pode ser o caminho ali mais fácil, mas não vai ser o melhor. Porque além de sobrecarregar outras estruturas, seu corpo vai continuar fraco. Às vezes a questão é você fica muito tempo na mesma postura. Então é só você começar a movimentar um pouco mais. E aí fazer esses ajustes. Eu li aqui, gente, no início teve um comentário, mas eu tava no meio da explicação na hora que eu li. Eu sou ruim de nome. Foi uma queridona que falou que ela é manicure e tá sentindo dor, não sei se é no pescoço ou se é no ombro, né? Então, o que é importante? Seja a dor no pescoço, seja no ombro, é importante fazer os exercícios físicos. E aí, pensa, né? Se você ficar muito tempo na mesma postura, é aquela postura mais fechadinha aqui, né? Então, oferece para o seu corpo um movimento contrário, faz um pouco de extensão,
trabalha ombro, trabalha cervical, trabalha o tronco, né? Trabalha o corpo de todo e inclui sempre umas pausas, né? Entre uma cliente e outra, você traz o corpo para extensão, que é o contrário da posição que você fica, inclui movimento de trabalho de força, fica em pé um pouquinho, faz um exercício ali para panturrilha, né? E separa um horário do seu dia para você poder fazer as atividades físicas. Ei, Maria Rita! Siena, alongamento antes de se levantar é saudável? Siena, alongamento. Alongamento é um tema polêmico. Alongamento é bom sim, a gente precisa de fazer exercícios de alongamento, porque é ele que vai garantir flexibilidade para o nosso corpo. E eu deixo a pessoa para escolher o melhor horário. Eu gosto muito de fazer um trabalho de aquecimento antes do alongamento, sabe? Tem gente que prefere fazer já de cara os alongamentos. Se você for respeitando seu corpo, não tem problema nenhum, é saudável sim. E aí nunca faça só o alongamento, porque nosso corpo precisa de flexibilidade, mas precisa de força também. Então faz um trabalho de força junto, tá? Mas é muito gostoso despertar o corpo alongando. Só toma cuidado, porque você às vezes, né, principalmente na época de frio, a gente tá ali mais encolhidinha, muito tempo parado, encolhida, e aí já começar a esticar demais, então vai aos pouquinhos, tá? Vai respeitando seus limites e não tem nenhuma contraindicação, não é problema nenhum, é muito saudável sim, tá? Só uma dica, Siena, de alongamento, uma dica que eu acho muito importante também, que muita gente faz, achando que tá fazendo direito, tá fazendo errado. Tem muito disso, às vezes a pessoa acha que tá fazendo certo e tá fazendo errado. Eu vou falar muito disso lá no nosso evento do Ano Novo Sem Dor, hein, gente? Não perca, porque às vezes é uma orientação que vai mudar a sua chave aí, ó. É muito comum, às vezes, a gente ver a pessoa alongando, fazendo até careta, né? Que puxa, assim, que estica lá no máximo. E acha que isso é o melhor. Na verdade, gente, isso não é o melhor. Como que eu sempre gosto de orientar os alongamentos? Você vai, na hora que sentiu aquele desconforto, você segura um pouquinho, aí volta, vem de novo e vai ganhando essa amplitude de movimento aos pouquinhos. Não vai na marra, entendeu? Não vai de uma vez. Por quê? Porque lá no nosso fuso muscular, lá na nossa musculatura, a gente também tem um alarme. Como se fosse o alarme lá da dor, né? E é um alarme de dor, né? Na hora que você dá esse estímulo, esse estiramento de uma vez, eles disparam esse alarme. São os órgãos tendinosos de Golgi que estão lá no músculo. Ele dispara esse alarme. Por quê? Porque ele entende como um alarme nocivo. Ele fala assim, opa, eu tô sofrendo uma agressão aqui, isso é um alarme nocivo, não tá legal. E aí, na hora que ele dispara esse alarme, o que a musculatura faz? Ela pensa, não, se eu tô sendo agredida, eu preciso me proteger. E aí, a forma que ela tem de se proteger é tensionar, é contrair. Então, fica mais difícil ganhar a flexibilidade, o alongamento. Quando você vai aos pouquinhos, eu brinco igual o mineirinho, né, que vai pelas beiradas, vai suave, vai ganhando. Não tô falando para você não sentir o desconforto ou não ir ganhando mais no alongamento, entendeu? Vai um pouquinho, depois ganha mais um pouquinho e ganha mais um, vai aos pouquinhos. Quando você vai aos pouquinhos, você ganha essa extensão, você ganha essa flexibilidade sem acionar esses alarmes, tá? Então isso é muito interessante. Espero que tenha te ajudado aí. E aí, gente, vamos voltar aqui na nossa dor lá do nosso alarme, do nosso portão. O que eu preciso deixar muito claro aqui é que você saia daqui hoje com essa consciência de o que você faz com o alarme. Esse olhar de como é que fala? De benevolência, um olhar acolhedor para a dor, né? Em vez de se revoltar com a dor, olha para a dor, tentando ver o que ela quer te mostrar, o que ela quer te ensinar. E aí, de fato, não silencia a dor só com medicamento, mas faz uma atividade física, tem uma mudança de hábito, uma mudança de postura, às vezes até uma mudança mental, né? Às vezes são
padrões de pensamento psicológico influenciam muito na dor. Então, toda dor é um convite para alguma mudança. E aí, esteja aberta a essa mudança. Porque se você só cortar o fio lá do alarme, né, só tomar um medicamento para dor, você pode gerar outros problemas, né? Além de agravar esse que você resolveu não resolver, né? Você varreu ali para debaixo do tapete, você começa a sobrecarregar o fígado, o rim, estômago. Então tenha uma postura de adulta mesmo, olha e fala, gente, em que eu posso melhorar isso aqui, né? Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Sempre buscando essa consciência, pedindo ajuda. Mas a mobilidade não é melhor? Ixi, não entendi essa pergunta, dona. A mobilidade não é melhor? A gente precisa ter mobilidade e a gente precisa ter flexibilidade e precisa ter força. E aí elas precisam estar todas em equilíbrio. Quando a gente ganha flexibilidade, né, do músculo, quando ele tem a capacidade de se alongar e retrair, né, que é isso que é a flexibilidade dele, a gente ganha uma mobilidade articular melhor e a gente ganha movimento mais harmônico, então a gente não sobrecarrega a articulação. Mas, para o nosso músculo gerar força, ele tem que ter um comprimento. Para gerar um movimento, a gente precisa de força. E aí é comprimento versus tensão. Então você precisa oferecer para ele treino de força também. Senão você fica hipermóvel, né? E excesso de mobilidade sem força, a articulação perde a estabilidade dela. Isso acontece muito na lombar. Era essa a sua dúvida, dona? Não sei se eu respondi. Manda aqui para mim. Então, para a gente oferecer estabilidade para uma articulação, para ela conseguir fazer o movimento dela dentro de uma harmonia, né, sem gerar sobrecarga, ela precisa de uma estabilidade. E essa estabilidade, a gente tem que oferecer para ela força e flexibilidade. A gente precisa desse equilíbrio. Força versus mobilidade, aí ela está estável. Porque se ela tiver muito forte e não tiver mobilidade, não tiver flexibilidade, ela não vai estar estável, ela vai estar rígida. E aí a rigidez também pode gerar lesão. Se ela, do outro lado, não tiver nada rígida e tiver só flexível, ela vai estar hipermóvel. E aí também fica susceptível à lesão. Deu para entender? Ei, Cida. A Nara, tua the best, o Nara fez demais. Lourdes, me ajudou e muito, que bom. Mobilidade ou alongamento? Então, o alongamento é o exercício que a gente faz para ganhar flexibilidade muscular, para ganhar mobilidade articular. Ok? Esporão de calcânio crônico causa cansaço nas pernas, mais diretamente mais perto do tornozelo. Então, Catarina, tem que fazer o tratamento do esporão. E aí, pensar sempre no que eu falo aqui. Dá uma olhadinha, Catarina, eu tenho no YouTube, eu pus uma sequência de exercício para o esporão. Dá uma olhadinha lá, porque algum pode te ajudar. É muito comum a pessoa que tem problema de esporão focar só no
só no pé, né? No exercício pro pé, pro pé, pro pé, pro pé, e aí fica só tratando o local. Mas às vezes o problema do esporão começou em outra parte do corpo. Então, a gente tem no nosso corpo, por exemplo, as cadeias musculares, né? Que é uma sequência de músculos, como se fossem umas telhazinhas assim, um vai dando sequência com o outro. E no esporão, lá na planta do pé, né? A gente tem toda a cadeia, que é essa parte de trás, toda a cadeia nossa de flexão, ela pode estar em tensão. Então, quando ela está tensionada, ela pode prejudicar no esporão. Então, por exemplo, você vai fazer exercício específico lá para o tornozelo, para o pé, mas você vai precisar alongar todos os flexores de quadril, trabalhar mobilidade, flexibilidade de abdômen. Tá tudo explicadinho. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho lá no YouTube explicando sobre o esporão, tá? No YouTube é Keila Bering, Keila com Y e 2 L's. Sinto formigamento nas costas, pilates ou acupuntura? Os dois. Eu gosto muito de associar nas terapias de movimento terapia manual. Eu gosto de acupuntura, gosto de osteopatia, gosto de liberação miofacial, massagem terapêutica. Eu faria os dois. Sabe por quê? Porque a gente tem que avaliar esse formigamento. Às vezes é alguma compressão nervosa, então pode ser alguma questão ali, algum desequilíbrio muscular que está gerando isso. Então, para corrigir esse desequilíbrio, você vai precisar de trabalhar a musculatura, e aí é através de exercício. Então, o Pilates vai resolver. E a acupuntura, ela vai ajudar muito nos sintomas. Então, eu acho muito legal. Eu sugiro fazer os dois. A Nara falando, ó, pessoal, procurem sempre os exercícios da nossa mestra, que quando eu estou com dor, eu procuro ali, hein? Muito bem, Nara. A Nara faz osteopatia, né? É sempre bem-vindo, gente, todos esses cuidados aí com o corpo, né? Quando é bem orientado, quando você faz com um profissional te dando orientação ali, isso tem resultado, entendeu? Agora, muito cuidado em ficar pegando dica aqui e ali na internet sem ter um profissional para te orientar, sem saber se está certinho, porque aí você pode machucar. Então, busca sempre uma orientação, busca sempre uma informação. Meninas, o que eu quero de mais importante aqui hoje, então, hein? Pra gente poder fechar. Olha com muito carinho para essa dor. Vê o que a dor tá querendo te ensinar. Qual que é a lição da dor. Lembra sempre que a dor é um convite para mudança. Que em alguns casos a dor pode ser boa. Em outros é uma mudança mesmo que você vai ter que fazer aí na sua vida. Cuidado com o uso excessivo de medicamentos sem orientação, porque é desastroso o efeito, ok? Então, vamos começar a semana fazendo esse exame aí de consciência, pensando nesse novo olhar para as dores. Deixem seu like, por favor, compartilhem. Última mensagem aqui da Nara, ó, eu não busco na internet, eu procuro os meus médicos e a grande mestra. Obrigada, Nara, pela confiança. Um grande beijo, eu que amo vocês. Fiquem com Deus.